Bom dia, pessoal. Tudo bem, meus queridos? Um feliz dia para todos. Aqui é o professor César Roberto, seu professor de História do canal Educação, aqui diretamente do Estúdio 1, né, do canal Educação, programa de mediação tecnológica, tá certo? Bom dia a todos vocês que estão acompanhando nossas aulas, o Gabriel André, o Alencar Senho, Débora Lohana, tá, o Thiago Carvalho, então todos que estão aí conectados em mais uma aula de História. Também aos nossos municípios que estão acompanhando pelo IPTV, estou vendo aqui Pimenteiras, Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Oeiras, tá? Milton Brandão, todos muito bem-vindos para mais uma aula de História. Professor, o que é que nós vamos aprender hoje? O que é que nós vamos lembrar hoje? Porque é interessante. Nessa nossa vida de estudante, né? Nós estamos sempre estudando algo, revendo outros assuntos que nós já estudamos em outro momento da nossa vida escolar, sempre consolidando os conhecimentos. Olha só, técnicas e tecnologias em diferentes tempos e lugares na Idade Moderna. Professor, Idade Moderna, lembra aí, esse período vai de quando a quando? Vamos lá. Idade Moderna é aquele período que começa em 1453, com a queda de Constantinopla, né? Chamado também do Império Bizantino, ou do Império Romano do Oriente, tá? Isso no século XV, 1453. E vai até 1789, com a Revolução Francesa, tá? Então vai de 1453 a 1789. Convencionou-se chamar de Idade Moderna, só destacando para você que é uma concepção, digamos assim, eurocêntrica da história, porque leva em consideração fatos que foram relevantes, né, para o contexto europeu, para a realidade europeia. Aí você pergunta, professor, e por que se mantém isso até hoje? Pela força da tradição, né? Pela força da tradição. É assim que está no livro didático, é assim que está nas provas, enfim, vamos aprendendo e fazendo esse posicionamento crítico, né, questionador, em relação a essas nomenclaturas, a essas divisões da história. Tá legal? E aí, galera, hoje vamos trabalhar o quê? A evolução tecnológica, né, do conhecimento. Quando a gente fala assim de tecnologia, muitos de nós imaginamos informática, cibernética, robótica, satélite. Calma, isso é o conceito de tecnologia hoje, né? Uma tecnologia tempos modernos. Mas, se você voltar ao tempo, como nós vamos fazer agora, nessas duas aulas de hoje, você vai ver, por exemplo, que uma bússola, que é algo simples, uma agulha, uma pontazinha imantada, né, que aponta para o norte magnético, é um recurso tecnológico, entendeu? Hoje o teu celular, né, pode te informar a localização do norte magnético, isso com algum aplicativo adequado, né, sem você precisar necessariamente de ter uma bússola, hoje. Mas, outrora, né, ano passado, a bússola era e foi, né, um grande avanço tecnológico, entendeu? É um recurso que te permitia informar, né, a sua localização, tá certo? Ao longo, né, de um trajeto, né? E é isso que a gente vai ver. Então, pessoal, só para lhe adiantar, fazer aqui um spoiler da aula, das duas aulas. Nós vamos falar em tecnologia, eu priorizei nos dois extremos a abordagem. Vamos tratar sobre expansão marítima europeia, que é início da Idade Moderna, tá legal? E vamos concluir falando de Revolução Industrial, né? Então, expansão marítima, século XV, entendeu? Coincide com o início da Idade Moderna. E Revolução Industrial, século XVIII, que é o finalzinho da dita Idade Moderna, né? Eu coloco entre aspas, porque já comentamos, né, sobre as origens desses termos, tá bom? Então vamos lá, começando por ela, pela expansão marítima. E início de conversa, nesse nosso bate-papo histórico de hoje, meus queridos, vamos voltar ao tempo, lá 600, 500 anos atrás, para acompanhar, né, tendo assim como foco a Idade Moderna. Vamos voltar ao tempo em que o mundo para os europeus era somente a Europa. Ah, professor César,
Mas que onda é essa? Sim, porque, veja bem, para nós hoje, para você, você acha que o mundo é só a cidade que você mora? É só o estado que você mora? É só o país que você mora? Lógico que não. Você não precisa necessariamente ter saído da sua cidade, do seu estado, do seu país, para você saber que existem outros países, que existem outros estados no Brasil, né? José William, bom dia, meu irmão. Tudo bom? Beleza. Vamos lá. Então, assim como o José William sabe da existência de outros países, né? E até mesmo de outros planetas, né? Vamos assim ampliando a nossa percepção, mas há 500, há 600, vamos pegar 600, que eu pegar do século XV, né? Há 600 anos atrás, o mundo para os europeus era somente a Europa. Está aí o mapa da Europa, na tua tela, né? Eles ainda não tinham começado a navegar, então o mundo era a Europa. Não sabiam que existia as Américas, não sabiam que existiam a extensão da África, o Oriente tinha relatos vagos daquelas terras, alguns aventureiros tinham ido lá, tinham voltado, mentiram terrivelmente, né? Mas enfim, alguns deles, como Marco Polo, aumentou um pouquinho, tá? Mas assim, o mundo é a minha aldeia, entendeu? Muitos deles não arredavam o pé, não tinha, daquele local onde tinha nascido, as criaturas nasciam, viviam e morriam, né? Sem viajarem e nem sem ter contato com outras regiões do planeta, tá certo? Do mesmo jeito, eu poderia ter colocado aí na tela, mas vamos comentar. Se o mundo, naquela época, há 600 anos atrás, o mundo para os europeus era somente a Europa, por extensão, eu posso dizer também que o mundo para os nativos que moravam aqui no Brasil era só isso aqui, né? Eles não tinham conhecimento que existiam outros continentes, né? Outros povos que falavam outras línguas, né, que tinham outras culturas, outras religiões, outras referências, tá certo? Então, nós vamos dar aqui um close no século XV, na Europa, quando o mundo, para eles, era somente aquilo ali. E para ser mais claro com vocês, eles nem sabiam direito o tamanho da Europa, muitos deles, não é? Viviam em feudos, entendeu? Não tinham conhecimento, tinham relatos, lógico. Se estão todos no mesmo continente, né? Claro que havia pessoas que caminhavam, que se deslocavam a cavalo por ali, né? E traziam, levavam informações. E eles ouviam relatos. Mas é diferente, né, gente? Quando você não tem uma fotografia para ver, né? Um vídeo para você ver. Porque hoje, na tua casa, no teu celular, você pode, entre aspas, viajar, digamos assim, né? Através de fotografias e vídeos, até mesmo. Tem se destacado muito algumas tecnologias tridimensionais, você já deve ter visto isso, a realidade virtual, sobretudo na época da pandemia, que muitos museus fecharam ao público, mas eles disponibilizaram, e eu achei muito interessante, uma visita virtual, né? Por exemplo, Capela Sixtina, né? Lá em Roma, se você digitar aí, depois da aula, agora não, calma, agora você vai assistir a aula, né? Depois você vê lá, é curioso, cara, uma visita virtual com a Capela Sixtina. Eles fotografam com equipamento todo o local, entendeu? De tal maneira que você vai lá com o mouse, né? Você vai, direciona para cima, para baixo, para o lado, dá aquela ideia como se você estivesse naquele local, uma imersão. Então, isso é interessante, isso é por demais, né? Entendeu? É difícil ir lá, é longe, é caro? Sim, tem idioma e tudo, mas você pode fazer isso no teu celular, tá legal? Depois tu vê isso, tem vários museus no Brasil e no mundo que disponibilizaram essa visita virtuais, né? Museu virtual, bota lá, digita lá que você vai encontrar isso, tá legal? Vamos lá, mas então a percepção dos europeus vai aumentar, eles vão ter que navegar, mas só que para navegar, meus queridos, é como eu coloquei nesse slide, a coragem teve que vencer o medo. Medo de quê? Olha essa gravura. Olha essa aqui, você está vendo aí uma nau, né? E o mar, desenhos, representações de monstros marinhos. E o mar está revolto, o mar está agitado. Então essas caravelas pareciam assim uma casquinha de ovo, né? Muito frágil, né? Boiando no meio do mar, em tempestades, né? Em alto mar, entendeu? Não tem a terra firme. O cara tinha que ter muita coragem, meu irmão, né? Isso não era um passeio, isso não era um cruzeiro marítimo como se tem hoje,
É que os bacanas, eles compram as passagens para fazer viagens, conhecer outros países, outra cultura. Então, esses caras, eles tinham que vencer primeiro o medo. Acreditava-se que o mar era empestado de monstros marinhos, que alguns podiam até engolir essas caravelas frágeis, de madeira, né? Acreditava-se que, olha só, a mentalidade da época, não vá só rir, né, porque nós estamos falando de um pensamento de 400, 500, 600 anos atrás. Alguns acreditavam que, na medida que fosse navegando, chegar próximo da linha do Equador, a água ia fervendo, né? Eles observavam que ia esquentando. Lógico que esquentar, porque próximo da linha do Equador você está mais próximo do Sol, não é verdade? Então a temperatura se eleva, mas não chegava a ponto de ferver a água. Outros acreditavam que a Terra era quadrada. Se bem que ainda hoje, no século XXI, ainda tem criatura que acredita que a Terra é plana, né? Aí nos poupe. Mas naquela época, até compreendo, há 600 anos atrás, alguém imaginar que a Terra era quadrada, né? Porque eles entendiam que se fosse navegando, chegaria no ponto, a embarcação cairia num precipício imenso e morreriam todos. Então, pessoal, acreditavam nessas mitologias, nessas crenças, por quê? Porque é produto da época. Não vá se admirar muito, não, mas posso até lhe garantir, muito do que nós acreditamos hoje, do que nós tememos hoje, daqui a 100, 200, 300, 400 anos, se Deus quiser não acabar com este planeta, né, as gerações que estão por vir, né, porque o ser humano é de uma ignorância enorme, que nós temos de inteligente, nós temos também de burro, no sentido de nos autodestruirmos. Já visto as guerras ao redor do mundo, né? E a destruição da natureza, enfim. Então, observe, do mesmo jeito que nós estamos olhando para trás, assim, como é que é? Esses caras acreditavam que o mar tinha monstros, que a água fervia, que, meu Deus. Do mesmo jeito, daqui a 200, 300, 400, 500 anos para frente, é possível, completamente compreensível, que eles olhem para nós hoje e digam, não é possível que eles acreditavam nessa bobagem. Então, isso é relativo e você tem que contextualizar. Você tem que ler o texto considerando o contexto. Tá legal? Então, foi uma atividade de risco, meu povo. Foi uma atividade de risco, de coragem. Não era para qualquer veste-calça navegar. E eles enfrentaram. E os europeus se lançam ao mar. Eles vão enfrentar os medos. Eles vão enfrentar todas essas adversidades, porque o medo paralisa. Você sabe, aliás, o medo, meus queridos, de duas uma. Ou o medo te paralisa, ele te congela, você fica inerte, né? Ou então ele te impulsiona, entendeu? Para que você crie coragem e enfrente o medo. Então, não é bom, não é recomendado você ficar paralisado pelo medo. Você tem que... Aquele que diz que não tem medo, que nunca teve medo, está mentindo. O que pode ser é que ele administre esse medo, ele controle esse medo, né? Ele usa esse medo a seu favor, como combustível, né? Para lhe impulsionar e não para lhe paralisar. Você está entendendo? Então, a natureza desses europeus foi no sentido de vencer o medo, né? E de superar tudo isso e enfrentar. E aí, meus queridos, é preciso fazer justiça aos portugueses. Eu estou colocando assim os europeus, mas dentre os europeus, os portugueses se notabilizaram. Eles foram os primeiros a se lançarem ao mar, né? Com muita coragem, mas também com muita tecnologia. Lembra que nós falamos no início da aula? Vamos tratar hoje sobre tecnologia, né? Sobre conhecimento acumulado, sobre ciência, associado à história, obviamente. Essa aula é de história, né? Então, meus queridos, navegar não era para muita gente, não, era para poucos. Você tem que ter coragem para enfrentar o medo, né? Porque é o que se acreditava naquela época, que nós já falamos, mas também você tinha que ter a certeza da sua localização, né? Onde é que você estava e para onde é que você estava indo. Você está entendendo? Porque numa imagem como essa que está aí na sua tela, você está em alto mar. Não é como tu está numa cidade que tu nunca foi, que você pergunta para um e para outro, ei, por favor, bom dia, me diga, onde é que fica lugar tal? Eu preciso ir lá resolver um problema. Aí a pessoa, se ela for uma pessoa educada, gentil, ela vai dizer, tudo bem, o senhor mora aqui? Moro. Você pode me ajudar? Posso. Você vai aqui direto, passa 3 quarteirões, dobra à esquerda, você vai encontrar o que você procura. Obrigado. Em alto mar, meu irmão, tu vai perguntar para quem?
Você não tem para quem perguntar nada, não. Entendeu? Para você se localizar, para saber onde você está. Você está ali cercado de tubarões, de baleia, em alto mar, entendeu? E aí você vai ter que se basear nos astros, nas estrelas, a observação da localização das estrelas, do Sol. Está entendendo? E aí é onde entra a tecnologia, aí é onde entra a ciência. Porque eu dei ênfase à história da coragem, mas uma forma de você enfrentar o medo e adquirir coragem é através da ciência. Entendeu? Nesse exato momento que a aula está sendo gravada, né, está havendo, né, estamos enfrentando a pandemia da Covid. Vai ficar disponível no YouTube daqui a 10, 20, 50 anos, que fica como um documento para a posteridade. Mas assim, nesse exato momento, o medo de contrair o vírus, o medo, né, de morrer, acabou impulsionando também, né, as ações de governos sérios, outros, né, que negligenciaram, enfim. Mas a questão da ciência, isso que eu estou querendo, fazendo um paralelo desses dois contextos. A ciência, a vacina, o conhecimento, nos possibilita enfrentar o medo de contrair o vírus, enfrentar... Você está entendendo? Então, esses caras entravam nessas caravelas. Professor, essas caravelas eram de metal? Que metal, meu irmão? Isso era de madeira. Professor, essas caravelas tinham motor? Que motor, rapaz? Não tinha sido inventado motor nessa época, nós estamos aqui há 500, 600 anos. O que impulsionava essas grandes embarcações era o vento. Olha aí, eles baixavam, chamavam de velas, né? Baixavam essas velas, era tecido, era pano grosso, resistente, lógico. E aí posicionavam as velas de acordo com os ventos, para que o vento no mar, né, empurrasse para frente as caravelas até o lugar, o destino deles. Você está entendendo? Até o destino que eles pretendiam. A princípio vão para a África, querem ir para as Índias, porque lá tem muitas especiarias, lá tem muitas mercadorias, né, valiosas no mercado europeu. Então, nada de motor, vela. Inclusive, tem um ditado que é dito, não sei se na sua cidade falam isso, quando alguém passa rápido, né, por você dizer, fulano tal passou aqui a todo pano. É uma expressão que está em desuso, mas se você até conversar com alguém que teve uma idade maior do que a sua, pode ser que lembre, que já ouviu, a todo pano. Olha para essa imagem. Então, se eles baixassem a vela na metade, era uma velocidade. Se baixasse um pouquinho mais, se descesse todo o pano, iria pegar toda a força do vento que iria impulsionar a caravela. Daí a origem histórica dessa expressão, a todo pano, né, no sentido de velocidade rápida. Né? Você quer ir mais rápido? Então, vamos a todo pano. Desce a vela toda, né, para poder seguirmos em frente. Tá legal? Então tá aí, os europeus se lançam ao mar. Mas assim, vão e vão voltando. Alguns vão e tem naufrágio e morre, voltam. E esses não voltam, né? Agora, aqueles que voltam vão dizendo, olha, até lugar tal, latitude, longitude, eu vi isso, nós vimos isso. As correntes marítimas são essas, que você sabe que o mar tem como uma espécie de estradas, né, assim, entre aspas, né? O próprio movimento da Terra, em torno do seu próprio eixo, movimento de rotação. Você aprende isso nas aulas de geografia. E o movimento ao redor do Sol, de translação, faz com que as águas tenham movimento nas ondas do mar. Então, de repente, e ventos também, vento. Então, posicionando essa caravela numa determinada latitude, numa determinada latitude, numa determinada longitude, era possível você pegar tipo uma estrada no mar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vento, ondas, então o cara vai e volta. Há pouco, não tem aquele exemplo que eu falei? Numa cidade, você pergunta para alguém, a pessoa vai, já vai saber, no terceiro quarteirão dobra a direita, né? Agora, se não tem para quem perguntar, um foi e voltou. Não, eu fui até no primeiro quarteirão, não achei. O outro foi no segundo quarteirão, voltou, olha, deve estar mais para frente. O outro foi no terceiro quarteirão e disse, opa, tá ali. Dobrou para a direita, eu vi. Voltou e contou para os outros. Eu estou fazendo aqui uma comparação, mais ou menos isso. O cara navegou até o norte da África, voltou, relatou, anotou tudo isso, documentou, entendeu? Os outros vêm, seguem até onde ele foi, vão além, voltam, porque não conseguiram ir adiante, né? E registram tudo. Isso tudo fica anotado, pessoal, nas cartas náuticas. Olha aí na sua tela.
um resumo bacaninha que fala sobre essas grandes viagens, né? Aí tem a expedição, aqui embaixo, olha a legenda. Primeiras viagens, Vasco da Gama, do Pedro Alves Cabral, esse amarelinho que veio até o Brasil. O Cabral é interessante. O Cabral, ele percorreu os 4 continentes. Ele sai da Europa, ele veio ao Brasil, passa pela África e vai até as Índias, tá bom? E aí, a primeira viagem ao Japão, quem fez, pessoal, foram os portugueses. Os portugueses atravessaram o mundo naquela época. Hoje em dia você vai de avião tranquilamente, né, aqueles que têm condição, mas naquela época, né, quem começou tudo isso, né, foram os portugueses. Então tá aí todos esses trajetos, né, essas rotas. E aí, meus queridos, o que é que você está vendo na sua tela? Para aqueles europeus que pensavam que o mundo era apenas a Europa, quando eles começaram a navegar, eles constataram que havia outros continentes, outros povos, outros idiomas, outras culturas. Os europeus viram que havia também as Américas, a África, a Ásia, a Oceania, tá certo? Ou seja, houve uma ampliação na percepção de mundo, né, dos europeus. Tá legal? E aí, meus queridos, o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois desse processo de expansão marítima europeia, né? Que Portugal largou na frente, como eu já lhe falei, né? Portugal foi pioneiro. Professor, mas como é que é isso? Era só na coragem, na fé? Porque eles tinham muita fé, rezavam, celebravam missas, né, pedindo a proteção divina. Não saía uma caravela, né, de Portugal, né, que não fosse logo após uma missa, onde se pedia a proteção de Deus, né, naquela viagem. Por quê? Porque era mais fácil não voltar, não é? Pra você ter uma ideia, o testamento, não sei se alguém já te falou isso, mas muitos marinheiros, navegadores, já sabendo, isso era um fato, era uma realidade, muitos iam e não voltavam. Tinha maremoto, tinha tempestade, tinha motim a bordo, doenças como escorbuto, carência de vitamina C, que matava, dizimava, né, às vezes a tripulação do navio inteiro, entendeu? Conflito com povos selvagens, né, então acabava resultando na morte deles e não voltavam. Tanto é que muitos marinheiros assinavam o seu testamento no cais do porto, antes de entrar na embarcação, para simplificar as coisas. Caso não voltassem, já ficava tudo definido em relação aos seus bens, né? Dividir os filhos, esposa, aquela coisa toda com a família, né? Porque a probabilidade dele não retornar era enorme. Mas os portugueses estavam indo e estavam voltando, né? Aqui e acolá acontecia, de fato, né, alguma natureza adversa, contrária, algum problema, que eles não conseguiam retornar. Mas assim, e na medida que iam navegando, eles iam aprendendo a como navegar. Não dizem que o caminho se faz ao caminhar? Né, o poeta já falou isso. Então, você navegava mais, aprendia a navegar navegando. Assim como você aprende estudando, aprende a estudar estudando, não é verdade? Então você vai vendo o que dá certo, a sua técnica de estudo, como é que você aprende aquela matéria, entendeu? Fazendo os exercícios, você aprende errando, mais ou menos isso aconteceu, lógico, numa escala bem maior. Então está muito legalzinho, olha aí as datas, né? Cabo Verde, 1466, vai começar com a conquista de Ceuta. Olha só, a primeira conquista dos portugueses aqui no norte da África, né? Que foi em Ceuta, né? No norte da África, que você está vendo aqui, né? 1415, início do século XV, né? Eles vão navegando primeiro contornando a África, né? Depois eles se expandem, né? Aqui você já tem ver aqui a conquista, a descoberta da América, no caso a conquista espanhola, né? Do Cristóvão Colombo, tá? Mas como é que isso tudo acontece? Através da ciência. E aí, olha as embarcações. Vamos conhecer um pouco delas. Vamos começar pela nau, uma denominação genérica dada a navios de grande porte até o século XV, né? Usada em viagens de grande percurso. Então, grande porte, grande percurso. Eram imensas, eram enormes, né? Com 2 ou 3 ordens de velas, vocês estão vendo aí, sobrepostas. As naus eram imponentes, de armação arredondada, era a aerodinâmica, né, dessas embarcações, chegando a ter até, pessoal, 600 toneladas no auge da carreira da Índia,
A Índia, em relação ao Oriente, onde via as especiarias, né, o gengibre, a canela, o cravo da Índia, tem até o nome, né? Cravo da Índia. O pessoal fez aí a corruptela para cravinho, né? Ok? Então veja que era o que tinha de mais moderno naquela época. É a tecnologia da época. Aí vocês, professor, cadê o motor? Não, não tem motor. Você não tem que comparar com hoje, pessoal. Tem que comparar com como era antes. Ah, por exemplo, os índios, os nativos, os povos originários no Brasil, não tinham chegado ainda a um desenvolvimento tecnológico, mas isso, lógico, não quer dizer que eles sejam inferiores em coisa nenhuma. Não tinham chegado a esse desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, não teve como tribos indígenas viajarem até a Europa. Mas a tecnologia dos europeus, vocês estão vendo, naus, caravelas, na sequência vamos comentar caravelas, possibilitou que eles viessem até aqui. Entenderam? Então, nessas embarcações, aos olhos de hoje, frágeis. Mas aos olhos daquela época, né, 500, 600 anos atrás, era o que tinha de mais moderno. Era uma nave espacial daquela época. Você está entendendo? Porque as outras embarcações eram pequenas, mais tímidas, né? Um barquinho, não dá para atravessar o Oceano Atlântico, que eles chamavam de Mar Tenebroso. Por aí você tira. Né? O Mar Tenebroso. Que é mais possível você não voltar do que voltar. Né? Você está entendendo? E aí, pessoal, as naus, elas eram construções, elas eram embarcações, eram meios de transporte. E uma nau dessa, ela tinha canhões, né, porque como transportava mercadoria, tinha que defender do ataque dos piratas, dos ladrões de alto mar. Então, transportavam pessoas, transportavam mercadorias e eram também embarcações militares, porque tinham canhões, né, instalados neles, né, nelas, nas naus, tá bom? As caravelas, um dos principais navios, né, de viagens do período do descobrimento, eram as caravelas. Deve-se a Portugal o seu aperfeiçoamento. Rápida naquela época, lógico, né? De fácil manobra e capaz de bolinar. Bolinar, pessoal, navegar em ventos contrários. Falamos no início da aula que essas embarcações, tanto as naus como as caravelas, não tinham motores porque o motor não tinha sido inventado naquela época. Hoje é uma maravilha. Pra você ter uma ideia, tem grandes embarcações que usam turbinas de aviões, para você ter uma ideia, para poder impulsionar, sobretudo navios militares, né? Mas naquela época era o vento. Aí vocês imaginam, não, então, se é o vento, tem que pegar o impulso do vento, como eu falei há pouco. Só que os portugueses, eles aperfeiçoaram a caravela e a nau a ponto delas conseguirem navegar em vento contrário. Como é que é isso, professor? Imagine o vento em direção a nós, né? E ao invés da gente ir no sentido contrário, não. Eles posicionavam as velas que, mesmo em sentido contrário, as embarcações seguiam adiante, fazendo um movimento de zigue-zague, né? Era o que chamavam de navegar, de bolinar, que era a capacidade de navegar em sentido contrário ao dos ventos. Porque navegar com o vento a favor, aí é moleza. Agora, vai navegar com o vento contrário, né? Você querendo ir para frente e o vento te empurrando para trás. Mas aí, com a habilidade, com a perícia, com a técnica, né, que eles desenvolveram, né, sobretudo os portugueses. Eu falo assim português porque eles largaram na frente, né? Mas depois vieram os espanhóis, né, os italianos, os holandeses, franceses, ingleses. E aí, não ficou mais sendo um monopólio do povo português, o domínio, né, total da tecnologia de navegar, né? Outras nações vão também acumulando esses conhecimentos. Aliás, tem outra informação interessante, é que havia muita espionagem, viu, pessoal? Havia. Lisboa, capital de Portugal, diz que era empestada de espiões espanhóis. Madrid, a capital da Espanha, diz que era empestado de espiões portugueses. Então, eles ficavam atentos em relação às tecnologias, à ciência náutica, às descobertas, aos relatos dos navegantes, né, dos navegadores, e ficavam ali levando informações e trazendo. Então, chega um momento que Portugal não fica detendo todo o conhecimento sobre a arte de navegar. Bússola. Vamos comentar agora uma série de instrumentos náuticos, né, utilizados naquela época, e muitos deles, pessoal,
utilizado ainda hoje. A bússola é interessante. É muito simples e muito útil. Composta por uma agulha magnetizada colocada no plano horizontal, né? É lógico, vertical não vai dar certo não, tem que ficar no plano horizontal. E suspenso pelo seu centro de gravidade. É lógico, então ficar bem no meio, a agulhazinha da bússola. Se você colocar mais para um lado, desequilibra, não vai dar certo. Então, ficando no centro de gravidade da agulha, né, que aponta sempre para o eixo norte-sul magnético, né? É o eixo norte, porque você já viu isso nas aulas de geografia, né? Nós temos um eixo magnético no planeta Terra. E para ser justo, né, foram os chineses que inventaram a bússola. Lógico, aí depois os portugueses, os europeus vão aperfeiçoando. Está lembrado daquele exemplo que eu dei no início da aula? Você está numa cidade, você quer ir para um determinado local, né? E você vai perguntando a um e o outro, né? Mas assim, a bússola era um desses instrumentos que ajudava os navegadores em alto mar, sem ter a quem perguntar. Em alto mar não tinha placas, não tem placas, né? Então, o lance é esse, é você utilizar de instrumentos de navegação, né? E a bússola, ao sempre apontar para o norte magnético, dava uma informação preciosa, se você estava se desviando ou não da rota. Você está vendo aí na imagem a bússola em cima do mapa, né? Então, é lógico que esses instrumentos que nós vamos comentar, eles eram usados em conjunto. A bússola sozinha, por si só, ela vai te dizer o norte magnético, mas não vai te dar outras informações em termos de localização. Veja bem, você já estudou isso nas aulas de geografia, latitude, longitude. Onde você está agora, onde eu estou aqui agora, podemos informar com precisão, com exatidão, que latitude e longitude, né, nós estamos. É a localização no planeta, tá? Ok? Então, pessoal, a bússola por si só, ela dá uma informação preciosa, que precisa ser articulada, né, com outras informações, né? Mas a bússola, ao informar o norte magnético, ela pode te dizer, ela pode te dar uma referência, se nós estamos na rota correta, que nós planejamos, entendeu? Para o destino que nós pretendemos ir, tá certo? Um outro instrumento muito interessante era o quadrante. Você está vendo aí tanto uma fotografia de um quadrante de metal, né, com madeira, tinha esse fiozinho que ficava de pendurado, né, e uma ilustração, né, de um navegador utilizando o quadrante. E o que era o quadrante? Tinha uma forma, é um outro também instrumento náutico, tá certo? Tinha a forma de um quarto de ciclo, daí o nome quadrante, está vendo aí? Olha só, aqui você está vendo, ele está aqui 90 graus, né? É graduado de 0, estou destacando na sua tela, de 0 a 90 graus, tá? E um fio de prumo, olha aqui, um fio de prumo bem no centro. Tinha duas pínulas, as pínulas estão aqui, né? Onde eles olhavam. Olha aqui essa gravura, na gravura você está vendo, né, o navegador, ele observando. Tinha um orifício nessas pínulas, por onde se fazia uma pontaria para a estrela polar. Pessoal, estando no hemisfério norte, eles olhavam para o céu e procuravam localizar a estrela polar. Era a grande referência que os navegadores tinham, a estrela polar, tá? Lógico que à noite que se observa a estrela polar, mas você se localiza à noite e já faz o seu roteiro, né, para o dia seguinte, vai navegar, depois vê outra noite, localiza a estrela polar, estamos no rumo certo, não estamos, fazemos correções, enfim, né? Então, esse instrumento, o quadrante, permitia determinar a distância entre o ponto de partida e o lugar onde a embarcação se encontrava. Mais uma vez, vou repetir, que o quadrante sozinho, ele não vai dar todas as informações que o navegador precisava. Agora vamos articular a informação da bússola, norte magnético, junto com o quadrante e um mapa e as tabelas que eles utilizavam, de acordo com esse ângulo, olha aqui o prumo aqui embaixo na ilustração. Aqui uma fotografia e um desenho. E ambos, né, é o quadrante, tá? Então assim, deu lá 38 graus. 38 graus, né? Porque ele observou aqui, né? Observe, eu vou colocar de uma outra corzinha aqui amarela. Olha aqui, ele observa por aqui,
né, a localização da estrela polar. E aí, ao localizar a estrela, esse prumo vai apontar para um grau, tá vendo? Vai de 0 a 90 graus. 0 a 90 graus é a metade da circunferência da Terra, pessoal. Não é verdade? 180, aí pega a Terra toda, né? Um lado dela, entendeu? Então, ao dar 38 graus, ele vai lá no Papa. Opa, tá bem aqui, 38 graus. Latitude, longitude, localizou. Onde está? Aí você assim, professor, vem cá, como é que é hoje? Meu irmão, hoje nós temos satélites, hoje nós temos GPS, né? Hoje nós temos uma série, né, de instrumentos tecnológicos que permitem, né, você fazer isso rapidamente. Agora, tem as vantagens? Muitas. Mas aqueles navegadores que não sabem utilizar um equipamento tipo quadrante, ele fica numa dependência enorme desse equipamento. Imagine uma pane elétrica no navio, né? Imagine que quebrou, deu um problema, defeito. Isso acontece. Tem como se localizar? Se você não souber usar um quadrante, aí está perdido, né? Como é que você vai saber onde é que você está? Por isso que aqueles navegadores, inclusive os mais experientes, os mais habilidosos, eles não abandonaram por completo, não, esses instrumentos aí. Eles são antigos? São. Eles são muito exatos? Não são muito exatos como, lógico, um GPS, né, satélite, não são muito exatos, não. Mas, numa eventualidade, deu um probleminha, você vai recorrer a quem? Vai recorrer a eles, porque eles não dependem de bateria, não dependem, né, de energia, eles... o que vai quebrar aqui? O próprio quadrante, esse prumo? Não, você tem como improvisar e resolver. Então, tinha navegadores que não sabiam nem ler nem escrever, mas com um quadrante desse na mão, e com pouco tempo ele dizia, estamos a 40 graus norte. Pronto. Através da observação, né, da estrela polar, da localização, usando esse artefato. Simples, mas muito eficaz, né? Sabendo usar, né? E os marinheiros sabiam muito bem. Olha aqui outro, o astrolábio. Isso aqui era um verdadeiro computador para a época. Tá? Por quê? Porque ele dava várias informações. O astrolábio, instrumento naval antigo, usado para medir a altura dos astros, né? A altura dos astros acima do horizonte para determinar a posição dos astros no céu. Muito semelhante também, né, ao instrumento anterior, né? Você viu, né, o instrumento anterior. Você veja que o astrolábio, da mesma forma, olha aqui, ele está observando a localização, né, da estrela polar, e aí ele, comparando essas esferas aqui de metal, é uma réplica, né, aqui tinha a argola, que ou eles seguravam, né, seguravam com a própria mão, ou às vezes tinha uma estrutura que prendia o astrolábio, né, que permitia, ao observar os astros, movendo essas engrenagens aqui, eram 2, 3 sobrepostas, era possível exatamente localizar, né, a posição da embarcação em alto mar. Mais uma vez eu vou repetir. Astrolábio sozinho? Não. Astrolábio, bússola, entendeu? O quadrante, né? Mapas, as cartas cartográficas, todas essas em conjunto, articuladas, né? Então, o astrolábio, há quem diga também que foram os árabes, né, os muçulmanos, né, que aperfeiçoaram muito o astrolábio. Interessante que o astrolábio, pessoal, esses instrumentos, uma boa parte deles, eles eram utilizados antes mesmo das navegações. Eles foram adaptados, aperfeiçoados. Por exemplo, com um astrolábio desse era possível calcular a altura de uma torre, de um prédio, né? Porque calculava o ângulo, uma equação matemática, né? Uma equação matemática que envolve até trigonometria aí, não é? Mas isso, para a época, algo extremamente avançado. E vou até também repetir o que eu falei há pouco. Aqueles marinheiros que não sabem usar o astrolábio, né, direito, por exemplo, se depender única e exclusivamente dos aparelhos eletrônicos que nós temos hoje, meu Deus, né? Dando um problema, está perdido, está morto em alto mar, porque aí depende muito disso. Hoje, no seu celular, você pode mandar pelo WhatsApp a sua localização, não pode? Manda lá, porque o teu celular está conectado com satélites, né, de comunicação que informam a tua localização, latitude e longitude, né? Mas, naquela época, não tinha essa história de GPS,
Não tinha esse GPS. Eu estou até me lembrando que quando eu vim para cá, no carro com o aplicativo, o rapaz falou, disse, olha, o GPS aqui do aplicativo está meio descontrolado, está desatualizado. Se eu não soubesse o condomínio que o senhor estava, eu não teria chegado aqui, se dependesse só dele. Eu me lembrei, ó, tem a ver com o assunto que vamos trabalhar hoje na aula. Ou seja, para aquele piloto do carro por aplicativo, ele não dependia só do GPS, porque ele sabia onde era o condomínio, onde ele ia pegar o passageiro. Algo parecido com aqueles marinheiros, eles se localizavam. E aí tudo isso era anotado, gente. Por exemplo, no Portulano, nome que os primeiros navegadores davam as cartas de viagem, que continham rotas, indicações, cálculo, a corrente marítima, os ventos sopram de noroeste para sudoeste, enfim, um exemplo, entendeu? Então, olha esse Portulano aí, está tudo no papel, né? Então, aquilo que eu falei há pouco, os primeiros vão, voltam, os primeiros vão mais longe, voltam, depois os terceiros vão mais longe ainda, retornam, mas cada viagem dessa é tudo anotado. Latitude, longitude, direção dos ventos. Você está entendendo? Por quê? Porque eles vão acumulando conhecimento e vão repassando para outros. Lá em Portugal, naquela época existia a famosa escola de Sagres. Sagres era o que tinha era a NASA da época, né? Tinha o que tinha de mais moderno, de mais avançado. Na arte da cartografia, confecção de mapas. Na arte da construção de caravelas e de naus. Porque o mesmo marceneiro que faz uma mesa dessa daqui, ele não vai fazer uma caravela, né? Uma nau. É uma grande obra para muitos que só sabia fazer tamborete, uma mesinha, uma cama. Então, era um conhecimento de alto nível. Era a nave espacial da época, né? Então, na escola de Sagres tinha cartógrafos, tinha construtores de caravelas, lá tinha também técnicos, matemáticos, astrônomos. Ele não se baseou nos astros? Estrela polar, no Sol? Então, tem conhecimento de astronomia muito denso, né? Muito forte. Conhecimento de matemática também, entendeu? E os portulanos, rapaz, falei há pouco dos espiões, um espião com um portulano desse na mão, ele está feito, né? Ele vai informar para o seu patrão, está aqui, ó, está aqui o mapa da mina. Cara, você pode sair da Europa, chegar na África, chegar na América, chegar lá na Índia, nas Índias, né? Com base nessas informações. Entregava esse portulano, esse mapa, com todas essas informações, para um outro navegador que nunca tinha ido lá. Bom dia para o Alencar Sênior, diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. Olha aí o conhecimento, indo longe, a tecnologia, né? Então, meus queridos, essas informações eram preciosíssimas, né? Tanto para as nações, segredos guardados a 7 chaves. Quem tinha, não divulgava, né? Por quê? Porque está aí o mapa da mina, né? Qualquer um, como eu já disse há pouco, qualquer um outro marinheiro experiente, ele não precisava ter chegado onde esses caras chegaram para poder ir agora, porque, opa, está aqui, nós já vamos sair daqui, vamos chegar lá, né? Por aqui, seguindo essas correntes marítimas, está aqui toda a localização. Bacaninha. Olha a carta de marear. Uma representação cartográfica de uma área náutica, podendo representar um conjunto de regiões costeiras adjacentes à área náutica. São o equivalente marítimo dos mapas terrestres e são descendentes, né, dos portulanos. Do mesmo jeito que tinha o mapa terrestre, o mapa da Europa. No início da aula, mostrei o mapa da Europa, ali é continente, ali é terra, chão firme. Então, semelhante a um mapa terrestre, tinha, né, os portulanos, ou então a carta de marear. Está aqui, gente, olha, todo tracejado, né? Um leigo olha para um mapa desse, uma carta de marear, não entende nada. O máximo que ele pode fazer, localizar, aqui é a Europa, estou vendo, né? De fato, aqui é a Península Ibérica, né? Olha, aqui é a África, está até escrito África. Agora, olhe para cá, quando olha para cá é que o negócio complica, porque aqui é o mar, né? Aí você tem que ser um navegador, um marinheiro. Né? É um leigo, né? Um leigo é diferente de um leigo, melhor dizendo. Na verdade é um profissional, então, um navegador, um marinheiro. Ele, assim, os olhos dele brilham, né? Tem uma linguagem aí, né? Tem códigos aí, né? Tem conhecimento que só eles compreendem, entendeu? Por isso que isso era muito reservado, né? Um documento, hoje nós estamos vendo, 500, 600 anos depois.
nós estamos utilizando na aula. Mas meu irmão, minha irmã, isso aí era guardado a 7 chaves, era segredo de Estado. Né? Por quê? Porque apontavam, davam o caminho seguro para ir onde as riquezas estavam, as especiarias. Uma nação não queria que outra fosse, né? Porque seria concorrência, não é verdade? Então, e foi um negócio tão difícil, ele dizia, ora, isso aqui, muitos morreram para chegar a um mapa desse, né? Saiu, mas não voltava, né? Tempestade, motim, pirata, doença, né? Confusão. Então, por outro lado, ciência, pesquisa, não vamos compartilhar. Algo parecido aconteceu, né? Quando o mundo estava bipolarizado, a corrida espacial, Estados Unidos e ex-União Soviética, também cada um tinha seus conhecimentos, seus segredos de Estado, não divulgavam, não compartilhavam com as outras nações, tá bom? Balestilha, olha aí, um outro instrumento de localização, um instrumento de orientação utilizado muito pelos portugueses para a orientação do mar. Gente, são 2 palavras que a gente vai ter que estar sempre repetindo, localização e orientação. Por quê? Porque era importante para quem está navegando em alto mar, primeiro se localizar, né? Onde estou, e segundo se orientar, para onde vamos, para onde estamos indo, está correto? Ou estamos, aqui, uma situação que nenhum navegador queria, era navegar à deriva, ou seja, sem saber para onde é que está indo, né? Isso acontecia, às vezes, né? Problema de localização, de orientação, uma tempestade, ficava navegando à deriva, às vezes dias, até se localizar de novo, porque se você que está me ouvindo agora, não é bom você saber onde é que você está? Né? Na sua cidade, no seu estado, né? No seu país, tá? E se você sair onde você estiver, eu quero ir lá na escola, entendeu? Eu quero ir lá no supermercado, você sabe como ir até lá. Então, localização, orientação. Em alto mar, a história é outra. Como eu já falei no início da aula, não tem a quem perguntar onde estamos, se estamos corretos, onde estamos indo, não tem placas em alto mar. Naquela época não tinha GPS, então era observar os astros. Navegação astronômica, como era chamado também. Daí a importância da bússola, daí a importância do sextante, daí a importância do astrolábio, dos portulanos, da carta de marear, que nós já falamos. E agora a balestilha. Como é que a balestilha era importante? Para orientação e localização. Ajudava a determinar a latitude que o navio se encontra, ou seja, localização. Para além disso, mede-se a altura dos astros e é constituída por 2 peças, o virote e a soalha. Vocês estão vendo aqui uma foto e aqui uma gravura. Uma foto, uma réplica, lógico, né, de uma balestilha, e aqui embaixo um navegador, ele com base nos astros, observe, na posição dos astros, ele calcula o ângulo. A balestilha, viu, Alencar, José William, Gabriel, Tiago, e você que está nos acompanhando no município, Uruçuí, São José da Vajota, Milton Brandão, Oeiras, né, através do IPTV, todos bem-vindos, viu, galera? Então, veja bem, vou repetir, a balestilha, ela é incompleta sozinha, ela informa elementos que tem que ser articulado com a bússola, com o astrolábio, com o sextante e com as tabelas, que eles tinham tabelas matemáticas, e as cartas náuticas, como o portulano, como a carta de marear, que você viu há pouco, tá? Então, a balestilha, ela vai, através dessa observação, da localização dos astros, da posição. É interessante, pessoal, é interessante. Aí não tem um chip, aí não tem nada de eletrônico. Uma peça de madeira, né? É de madeira, a parte móvel. Está marcado os graus, os ângulos, você está vendo aí. E, lógico, não é para leigos, é para profissionais, é para navegadores experientes, que saibam, né, que saibam utilizar. Né? Na mão de um leigo você não dá nada, não faz nada, não serve para cor nenhuma. Né? Agora, a balestilha, né, que você olha hoje, e talvez se você, por não conhecer, talvez você não dê importância, mas um navegador experiente não entrava numa caravela. Cadê a balestilha? Não veio. Deixei em casa, vai pegar. Não, prezar da balestilha, meu irmão. Né? Como é que tu vai te localizar em alto mar? Né? Cadê a bússola? Esqueci, deixei lá em casa. Vai pegar, vamos precisar dela. É um instrumento nosso de trabalho, né? De poder você se...
tanto se localizar, saber qual é a nossa latitude, qual é a nossa longitude, como também você se orientar para saber para onde está indo, se está correta a rota. Você não diz, ó, o fulano tal, mas é muito desorientado. Já ouviu isso? Ou então, te orienta, rapaz. Então, se orientar é você saber para onde você está indo. Né? Alguém que não estuda, não se dedica ao estudo como deveria, é alguém que precisa se orientar. Onde é que ele está indo? Muitas vezes ele não vai para lugar nenhum, né? Ele vai ficar ali parado, ou então ele vai tá retroagindo, está voltando, enfim, tá bom? Então, balestilha é um instrumento importante. Então, é interessante, pessoal, que provavelmente nas suas aulas que você teve até agora, você passou assim rapidamente pelos instrumentos náuticos, não dando a devida importância para essa tecnologia, que ela foi fundamental, porque se não fosse essas pecinhas de madeira, o círculozinho, aquele instrumentozinho de metal que você viu há pouco, o astrolábio, muito provavelmente os europeus não teriam conhecido outros continentes, não teriam conhecido outras culturas. Olha aí a barquinha, um dos mais antigos aparelhos que se conhece. Servia para quê, professor? Para medir a velocidade de um barco. Ah, não tinha velocímetro? Que velocímetro, meu irmão? Não, nós estamos falando aqui de 500 anos atrás, 600 anos atrás. Está aqui a imagem, isso aqui é uma réplica, tá? Está no museu. Então, é um setor de madeira preso a um cabo que, marcado com nós, tinha nós, espaçadamente. Um nozinho aqui, outro nozinho acolá, deixava-se correr por um determinado período de tempo. Está aqui, você está vendo? Madeira, uma cordinha, essa peça bem daqui era lançada ao mar, vocês estão vendo, lançada aqui ao mar, tá? E aí, olha só o que acontece. Lançava essa peça, a caravela, o anal, vai seguindo. Ela vai seguindo, jogava essa pecinha de madeira e ia soltando, ia liberando, e ia a embarcação seguindo. E aí depois deixava, olha aqui a bússola, deixa eu marcar aqui de amarelo, porque vai se destacar aqui na imagem. Olha a bússola, aqui você tem a barquinha, e aqui essa peça de madeira, que eu falei há pouco, essa aqui tinha nós, você está vendo aqui os nozinhos, e aí pegava a bússola, vamos lá, bota aí, 30 minutos, uma bússola de 30 minutos, e aí soltava essa peça de madeira, e isso aqui é um carretel, você está vendo que ele vai soltar, essa peça aqui vai rodar. E aí, ao tempo que essa peça ela vai se desenrolando, vamos dizer assim, do carretel, da barquinha, observa o tempo. É no relógio? Que relógio, rapaz? É na bússola. Bússola? Não, perdão. Aqui nós temos o quê? A ampulheta, A ampulheta que vou comentar também. Colocar um instrumento de vidro, Tem ali um pozinho, vai caindo. Tá? E aí vai contando o tempo. Então, uma ampulheta dessa contava, tinha de 30 minutos, de 1 hora, entendeu? E aí, o que é que se observa? Se em 30 minutos se percorreram tantos nós, eles calculavam a velocidade da embarcação. Era importante? Era, porque se poderia prever o tempo de chegada ao destino, se estava indo rápido, se está indo devagar. E o curioso, pessoal, está aqui. Daí o nome de nó, atribuído à unidade de velocidade de embarcação. O curioso que hoje não se utiliza mais a barquinha, Não há, porque tem tecnologias bem mais avançadas, Bem mais modernas, tá? É possível calcular a velocidade, inclusive com GPS e tal. Olha, mas você está num carro, Você, com o teu celular, com um aplicativo, Você consegue identificar, você consegue ser informado da velocidade do carro que você está, tá certo? E você não precisa amarrar um barbante com um nozinho e soltar do carro para poder ir. Então, mas naquela época era assim que ele fazia. O curioso é que ainda hoje não se utiliza mais a barquinha, mas como é que se mede a velocidade das embarcações? Nós. O navio está a tantos nós, entendeu? A origem na história, no passado, ok? Meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo, tá certo? E logo estaremos retornando com a nossa segunda aula sobre tecnologias na Idade Moderna. Aguardando vocês.